Olá, meus amados e queridas, irmãs em Cristo Jesus, que Deus abençoe, a nossa reflexão dessa noite, o nosso culto, a nossa meditação na palavra dele, que Deus receba no seu trono a nossa adoração, o nosso louvor, que Deus receba também no seu trono, o nosso clamor, a nossa oração, tudo aquilo que nós venhamos entregar, em pedidos ao Senhor, que Deus receba e conduza, cada um desses pedidos no seu tempo, porque sabemos que a tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e está acima da nossa vontade. Mesmo muitas vezes a gente não querendo cumprir ou não querendo fazer a vontade do Senhor, mas fazer a nossa vontade, nós temos que estar cientes de que Deus tem o melhor para nós. Amém? Quero te dar aqui mais uma vez uma boa noite, você que vem chegando agora, assistindo esse culto ao Senhor, que Deus possa continuar nos guardando desse mal do Covid e tantos outros males que temos vivido a cada dia, mas o Senhor tem nos dado força para a gente vencer. Eu queria convidar você nesse momento a nós orarmos, lermos um trecho da palavra do Senhor e depois adorarmos o Senhor com um cântico. Amém? Vamos falar com Deus. Deus, o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que está no trono da graça, da glória e da misericórdia, do amor. Pai, rendemos ao Senhor neste momento a adoração devida, o louvor, Pai. Rendemos ao Senhor as nossas vidas. Deus, rendemos ao Senhor o nosso coração. Rendemos ao Senhor a nossa fala, Pai. Rendemos ao Senhor o nosso pensamento neste momento. Deus, tira, Senhor, qualquer empecilho que nos atrapalhe de cultuar ao Senhor. Tire qualquer empecilho que interrompa, Pai, a ligação entre o Todo-Poderoso e o seu servo, Pai. Deus, agora de maneira especial, recebe, Senhor, o clamor da tua igreja, recebe o culto, recebe as nossas orações. Pai, adoramos o teu santo nome, pois o Senhor é digno. Deus, agora também queremos te clamar pelas nossas vidas, te clamar pela nossa cidade, te clamar, Senhor Deus, pelas pessoas que estão enfermas, Pai, não somente com o Covid-19, mas também, meu Deus, com qualquer tipo de males, qualquer tipo, Senhor, de doença. Nós queremos te entregar cada uma dessas vidas no teu altar. Queremos te entregar as famílias, Pai. Queremos te entregar os relacionamentos. Queremos te pedir, Pai, a restauração dentro dos lares, do amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do pai para com o filho, do filho para com o pai, Deus. Deus, que o Senhor derrame, Pai, cada dia mais, Senhor Deus, deste amor puro, imaculado, Senhor, nos nossos corações, para que a gente possa também fazer isso, Senhor Deus, com aqueles que estão ao nosso redor. Pai, pedimos ao Senhor que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Esse é o desejo nosso aqui, diante desse culto, ouvirmos o recado do Senhor. Pai, nós te adoramos e clamamos ao Senhor, no nome doce, precioso e todo-poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós oramos. Amém. Amém, amados? Vamos ler um trecho da palavra do Senhor, depois nós vamos estar adorando o Senhor com um cântico. E esse cântico é um cântico muito especial para nós. Amém? Quero ler com você neste momento a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 31. Lucas 18, verso 31, até o final do verso 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Diz assim a palavra de Deus. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá.
Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Verso 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estavam oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. É a palavra de Deus se cumprindo acerca do seu Filho Jesus Cristo, acerca do nosso Salvador. Ele falando, que estava subindo para Jerusalém nos seus últimos dias ali e que a palavra dos profetas de 400 anos anteriores ou para mais estava se cumprindo, que ele seria entregue à mão dos homens que judiariam, maltratariam ele, e ele morreria. E após essa morte, ao terceiro dia, ele ressuscitaria, estaria no trono ao lado de Deus, intercedendo por cada um de nós. Esse é o nosso Jesus. Ele ainda continua e continuará para sempre no trono, lá olhando por cada um de nós. Então vamos adorar esse Jesus que veio à terra, cumpriu todo o seu propósito e hoje está no céu, nos dando o livre acesso através da vida eterna dele para estarmos em comunhão com o nosso Criador. Vamos adorar esse Jesus? Esse cântico ele diz que diante do Senhor nós temos um milagre pode acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar neste milagre. Amém? Vamos só esperar a internet entrar um pouquinho. Já já estaremos. Glória a Deus, aleluia, internet. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Com esse cântico do cantor Regis Danés, que entra na sua casa. Há mais ou menos uns 10 anos atrás foi grande sucesso de levar a palavra do Senhor às pessoas. Todas as pessoas conhecem essa música, então vamos cantar pedindo ao Senhor um milagre, principalmente sobre esse tempo a qual nós temos vivido. Amém? Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso do Senhor. Você, meu amado, minha amada, também precisa do Senhor. Diga para o Senhor, eu preciso tanto da tua presença dentro do meu ser. Eu sou pequeno, assim como Zaqueu, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua paz, da tua misericórdia, do teu amor. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra, Senhor Deus, na casa desses que me ouvem, que ouvem a palavra do Senhor nessa noite. Mexe com aquilo que precisa ser mexido. Sara, cura, liberta, transforma, ressuscita, salva, Deus. Olha para a casa de cada um desses teus filhos e faz, Senhor, o milagre do Senhor sobre a vida, sobre a casa, sobre a família deste que está hoje, Deus, conosco, prestando esse culto agradável ao Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti,
Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha O Senhor casa, faz o milagre, faz a cura. A salvação está em Tuas mãos. Pai, sara, Senhor Deus. Sara as pessoas do Covid-19. Sara as pessoas de doenças. Aqueles que estão leprosos, paralíticos, cegos. Nós acreditamos no milagre do Senhor, Pai. Entra, Senhor, com providência nas vidas, Pai. E Teu Espírito, Pai, o Espírito Santo, transforma, Pai. Mexe com a estrutura, Pai, de cada um de nós, para que a gente possa viver para a glória e louvor do Senhor. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor pode ser ou é o seu bem maior. Amém? Peça ao Senhor para fazer o milagre dele na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Depois de nós louvarmos, adorarmos o nome do Senhor, agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, falando de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 9. Amém? João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. Esse texto diz sobre a cura, de um paralítico, a cura de um homem junto ao tanque de Betesda. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, João capítulo 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse:
levante-se, pegue a sua maca e ande. Verso 9 e último. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Amém, amados? Que a palavra do Senhor nessa noite possa falar aos nossos corações. Que a palavra do Senhor fale ao coração da PIB5 e também de você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que nos ouve. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto muito falado, muito pregado. Com certeza você já ouviu diversas mensagens faladas, ministradas por diversos homens de Deus nesse texto. Mas eu queria rapidamente pensar com você nessa noite de quinta-feira. Pensar com você nesse encontro entre o homem e o nosso Mestre Jesus. No encontro entre o homem que tinha necessidades que só Jesus poderia agir em cima dessa necessidade. Assim como eu e você. De um encontro de um homem que, assim como eu e você, teve a oportunidade, o privilégio de se encontrar com o Mestre Jesus. E aí o texto nos diz que Jesus estava indo em direção a caminho de Jerusalém para ir a uma festa dos judeus. Jesus estava indo, caminhando com os seus discípulos, provavelmente, em direção à cidade santa. E aí o texto diz que naquele local ali havia um tanque, uma reserva de água, um pequeno local onde havia água. E esse local era chamado um tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas. E aí Betesda significa casa de misericórdia, casa de piedade. E aí nós olhamos para o texto e o texto nos diz que esse tanque, ele tinha 5 entradas que dava acesso a esse tanque. E o texto nos apresenta algo, que nesse tanque havia inúmeras, multidão, diverso, aqui diz um grande número de pessoas doentes, pessoas inválidas, pessoas necessitadas de uma cura, assim como aquele homem paralítico, o texto nos diz, que foi curado por Jesus. E aí o texto nos diz que havia ali essas pessoas inválidas, pessoas doentes, cegos, mancos, paralíticos, todos eles em busca de uma cura, em busca de um milagre. E o texto nos diz, meu amado, que esse milagre era feito de vez em quando a uma só pessoa. E aí o texto ele vai nos dizer que havia naquele tanque um movimento de águas. Quando as águas se moviam, era sinal que descia o anjo do Senhor e aquele anjo agitava a água. E naquele movimento da água, diz o texto, que aquele primeiro que entrasse, aquele que tinha uma enfermidade, fosse o primeiro a entrar, ele era curado desta enfermidade. E aí eu queria pensar com você sobre esse homem, sobre esse encontro, algumas atitudes que aconteceram ali, que também pode ser atitudes aplicadas à minha vida e à sua vida nessa noite. Dependendo, você que me ouve, necessita de um grande milagre, como aquele paralítico, como aquela multidão que estava ali. Você carece de ser atendido por Deus, por Jesus, em uma área da sua vida, que precisa de um toque do Senhor, para que haja vida,
para que haja um renovo, para que haja uma cura, uma transformação. Dependendo, alguém precisa se encontrar com Jesus como esse homem, para que haja salvação para a vida dele. Nessa noite pode ser você, meu amado, minha amada, que me ouve. Você pode ser a pessoa que precisa ser transformada como esse homem foi. Mas o texto diz que de vez em quando, de tempo em tempo, esse anjo descia. Aquele local era cheio de pessoas buscando cura, buscando milagre, buscando algo físico. Mas o texto diz que apenas uma pessoa era curada a cada movimento das águas. E aí o texto diz que ali havia uma grande multidão. Meu amado, minha amada, eu fico pensando a quantidade de pessoas que passavam por aquelas 5 portas e estavam à espera do agir da água, do movimento da água. E esse homem era um deles. Mas o engraçado que o texto nos mostra de uma cura física, de uma cura de apenas uma pessoa a cada vez. Mas a gente olhando para Jesus, olhando para o reino de Deus, olhando para a igreja do Senhor, nós precisamos olhar e observar que Jesus é para todos nós. Não apenas para um, mas Jesus ele veio para todos nós, para curar todos nós, para transformar todos nós, para restaurar e dar salvação a todos nós, não apenas para um, como o movimento daquela água fazia. Mas olhando ali, o tanque trazia uma cura física, mas Jesus traz para nós, além de uma cura física, que provavelmente é o segundo plano do Senhor, mas o Senhor traz para nós, em primeiro lugar, uma cura espiritual. Quando Ele transforma a nossa vida, quando Ele nos sela com a marca do Espírito Santo, com a marca da promessa, com a salvação. E aí nós precisamos olhar para esse texto. Mas o interessante que o texto diz, meu amado e minha amada, o texto diz do encontro daquele homem e diz o tempo a qual aquele homem estava enfermo. O texto nos diz que aquele homem estava enfermo há 38 anos, buscando desesperado a sua cura, à porta do tanque, ao mover daquela água. Uma coisa que eu aprendo aqui, meu amado, minha amada, com esse homem, que mesmo com 38 anos, enfermo, paralítico, ele não desistiu de buscar a sua cura. Ele era perseverante, ele cria, acreditava que a sua vez ia chegar. Mesmo passando 38 anos, meu amado, eu queria pensar com você, minha amada, quanto tempo você tem buscado algo de Deus? Há quanto tempo você tem clamado a Deus por uma cura, por um milagre, pela salvação de alguém, pela salvação do marido? O marido tem clamado pela salvação da esposa, o filho tem clamado pela salvação dos pais, ou os pais têm clamado pela salvação dos filhos. Há quanto tempo? E dependendo você nessa noite já se encontra desanimado de encontrar essa cura, esse milagre. Mas o conselho que eu tenho para você, meu amado, é que você continue sendo perseverante, que você não desanime, que você acredite como esse homem há 38 anos acreditava. Quantas vezes esse homem provavelmente viu pessoas chegarem primeiro que ele e saírem dali curadas. Mas aquele homem esperava alguém ajudá-lo, alguém a levá-lo. E aí nós olhamos que mesmo as pessoas chegando depois dele, essas pessoas não pensavam no seu próximo.
Elas não pensavam naquele que estava ali há mais tempo, como aquele homem. Elas pensavam no seu bem. Não pensavam no seu próximo, no amor ao próximo. Elas estavam centradas a elas mesmas. E aí esqueciam daquele que estava ao seu lado. Esse homem havia 38 anos que ele estava ali. E a sua bênção não chegava. A sua cura não chegava. O seu milagre não chegava. Mas olhando para isso, nós vemos que nesses 38 anos, muita coisa aconteceu e aquele homem não desistiu de chegar ao seu objetivo. E sabe o que tem acontecido comigo e com você, dependendo, meu amado? Muitas vezes a gente para pelo caminho. A gente desiste da caminhada com Cristo. A gente se isola. A gente desiste daquele objetivo tão desejado de ser alcançado um dia. E nós olhamos, parece que aquilo está tão longe. A gente desiste. Mas aquele homem, com 38 anos, ele não desistiu. Ele não desistiu de buscar sua cura, o seu milagre. Aquilo que deixava ele sem mobilidade era um paralítico. E aí nós olhamos que Jesus chega àquele local. Havia uma grande multidão, mas o texto diz que Jesus foi se encontrar com apenas uma pessoa. O texto não nos mostra que Jesus curou mais pessoas, se encontrou com mais pessoas, mas Jesus se encontrou com aquele paralítico. E Jesus nessa noite quer se encontrar com você. Ele quer se encontrar com a sua causa impossível, com aquele milagre tão esperado, tão desejado de acontecer. Jesus passou diante daquela multidão de pessoas e se encontrou com apenas um. Jesus dá valor a uma pessoa. Assim como no meio de uma multidão, Jesus deu valor a Zaqueu, a Bartimeu. Também deu valor a esse homem que tanto necessitava. Ele foi se encontrar com esse paralítico. Esse homem que estava numa cama, numa maca, deitado. Mas que ao se encontrar com o Senhor não conhecia quem era Jesus. E o final do texto diz que ele também não conhecia depois de receber o seu milagre. Ele não reconheceu. Mas a primeira palavra que ele diz quando Jesus pergunta para ele, deitado ali, Jesus sabia quanto tempo ele estava ali, ficou admirado com a persistência, com a perseverança daquele homem. Jesus faz aquela pergunta: você quer ser curado? E a primeira palavra dele era de reconhecimento de alguém que estava ali. Ele diz: mestre, Senhor. Ele reconheceu, mesmo não conhecendo quem era Jesus, mesmo sem saber que Jesus era um rabi, era um ensinador. E aí o paralítico parece que começa a contar a sua história. Ninguém me ajuda, mestre, a entrar. Tem 38 anos que eu estou aqui, à espera do meu milagre. Muitas pessoas já estavam ali há menos tempo e tinham sido curadas. Mas Jesus olha para apenas aquele homem. Muitas pessoas estavam ali também naquele mesmo momento que Jesus entra, mas que os seus olhos estavam vidrados no mover, na descida do anjo, no mover das águas, a não perder a sua cura mais uma vez. Que não perceberam que o dono de tudo, o autor da cura, do milagre, Jesus de Nazaré, estava ali. Jesus passou diante daquela multidão e as pessoas não perceberam quem era Jesus, porque o seu olhar, o seu foco estava em outra coisa, estava apenas numa cura física. E aí Jesus, ele trabalha três coisas, três ordens, aqui que nós vamos ver, nesse momento bem brevemente para aquele homem.
Jesus ele dá 3 ordens, 3 palavras àquele homem. No verso 8 diz que a primeira coisa que ele fala com aquele homem é que levante-se. Ele mandou aquele homem ficar de pé. E aí, meu amado e minha amada, para um paralítico, como ia se levantar? Ficar de pé? Mas sabe o que eu vejo aqui, meu amado e minha amada? Que Deus tem para nós, como tinha para aquele homem, algo novo para se viver. Deus tem algo novo para mim e para você. Basta a gente se levantar, tomar a posição, sair do nosso lugar. E sabe o que eu observo aqui, meu amado, minha amada? Que hoje em dia tem muitas pessoas que estão assim como aquele homem, paralíticos, paralisados, estagnados. Paralisaram os seus sonhos, seus planos, seus talentos. Porque o foco não está mais naquilo que era tão importante. Perderam a visão, perderam o seu norte, aquilo que tanto desejava. Mas Deus essa noite diz para mim e para você se levantar, tomar a sua posição, mudar a sua atitude. Se levante, meu amado, fique de pé. Deus tem algo novo para você, assim como aquele paralítico. A segunda ordem dada pelo Senhor Jesus aqui era aquele homem tomar o seu leito. Mas como um homem paralítico ia se levantar tão rapidamente, pegar a sua maca, colocar sobre os ombros? Tome o seu leito. Isso parecia algo impossível, mas para Jesus não, meu amado. Para Jesus não. Para Jesus todas as coisas são possíveis. Basta ter fé. E isto foi feito pelo paralítico, para não se esquecer do feito de Jesus sobre a sua vida. Tome a sua cruz, siga-me. Essa é uma palavra de Jesus. Mas aqui o paralítico ele precisava tomar a sua cama. O paralítico ele precisava fazer algo mais de apenas ser curado fisicamente. Mas Jesus queria aqui, através disso, que ele desse o testemunho das maravilhas que Deus fez na sua vida. Da misericórdia derramada de Deus sobre a vida daquele paralítico. Jesus queria que ele reconhecesse essa misericórdia do Senhor sobre a vida dele e testemunhasse, falasse do amor de Deus, de tudo aquilo que tinha sido feito para ele. Meu amado, minha amada, nós precisamos tomar o nosso leito. Nós precisamos testemunhar das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Testemunhar de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Testemunhar de tudo aqueles milagres que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família. Falar do amor dele para as outras pessoas. E o tomar a cruz aqui, tomar o leito, melhor dizendo, é isso. É testemunhar, reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós. Quantos milagres Deus tem feito diariamente na nossa vida? E será que nós temos reconhecido? Será que nós temos testemunhado desses milagres? E por último, meu amado, minha amada, para a gente fechar, a terceira ordem de Jesus foi a seguinte: ande. Jesus mandou aquele paralítico, em primeiro lugar, levantar, depois tomar o seu leito e, por último, em terceiro lugar, ande. Meu amado, aquele sonho, aquele projeto que está paralisado, como aquele paralítico estava, que não foi concluído, Jesus manda te dizer nessa noite que nós temos que continuar a caminhar.
que nós temos que continuar a prosseguir, que nós temos que continuar a andar. Jesus te chama para viver algo novo, meu amado. Ande, prossiga. Caminhe. E o texto encerra nos dizendo que imediatamente depois dessas ordens de Jesus, aquele homem foi curado. Ele pegou a sua maca e andou. Mas mesmo depois daquela cura, naquele momento ali, ele ainda não sabia quem era o Senhor. Ele não sabia quem havia feito aquele milagre. Mas para mim, meus amados, o interessante de tudo isso é que depois, o final do texto nos diz que ele foi interrogado por alguns mestres da lei, porque era um sábado, e no sábado não era permitido isso acontecer. Mas o texto nos diz que depois ele reconheceu o Senhor. Ele se encontrou com Jesus mais tarde no templo e ele reconheceu quem era Jesus naquele momento. E aí eu vejo aqui que no final de tudo, aquele paralítico, ele foi ao culto, ele foi à casa do Senhor, ele foi ao templo para cultuar ao Senhor pelo seu milagre. Ele foi agradecer pela sua cura, pela sua misericórdia do Senhor sobre a vida dele. E nós, meus amados, depois de tomarmos o nosso leito, nos levantarmos e andarmos, será que nós temos reconhecido os milagres? Nós temos voltado para agradecer o milagre de Deus sobre as nossas vidas? Nós precisamos tomar uma posição como aquele paralítico. Depois de que tudo isso passar, que os templos voltarem a ser abertos, como nós vamos voltar para a casa do Senhor? Como nós vamos voltar para a presença do Senhor? Ou será que nós não vamos nem voltar? Ou será que nós vamos agradecer o Senhor por curas, por livramentos? Nesse período já são mais de 4 meses. Será que nós vamos reconhecer a grandeza de Deus sobre as nossas vidas? Meu amado, minha amada, continue sendo perseverante. São apenas 4 meses que nós estamos com o tempo fechado. A igreja não está fechada, nós somos a igreja. Nós devemos buscar o Senhor, buscar a nossa comunhão. Mas aquele homem passou 38 anos e o texto nos ensina que aquele homem foi perseverante. Aquele homem não desistiu de chegar ao seu milagre. Então, meu amado, minha amada, não desista. Continue conosco, clamando a Deus, para que no tempo certo dele, as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, da maneira que Deus planejou, para que a gente possa voltar firme e forte. Mas levante-se, tome o seu leito, ande e agradeça ao Senhor. Seja perseverante diante da sua luta. Em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Eu quero pedir a Deus agora sobre a sua vida. Eu quero clamar ao Senhor, diante dos seus pedidos. Coloque diante do Senhor agora. E logo após nós estaremos encerrando. Quero mandar aqui um forte abraço para você da PBC. Para você, meu amigo, que nos ouve nessa noite. Que Deus te dê graça, te dê misericórdia. E abençoe a sua casa, a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, após essa oração nós estaremos encerrando. Deus, em nome de Jesus. Pai, aqui está a Tua palavra lida, aplicada, explicada. Deus, nós queremos agora entregar os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, eu quero te entregar a vida, a minha casa, a casa desse amado irmão, a sua vida, a sua família, no Teu altar, Deus. Opera os milagres necessários, Pai.
Nós queremos engrandecer o Teu nome pelo culto dessa noite. Receba a nossa adoração, Pai. Pai, agora eu quero clamar ao Senhor pela nossa cidade, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que contagiadas foram pelo Covid-19. Pai, dê a cura, assim como o Senhor deu a esse homem, que ficou 38 anos esperando o seu grande milagre. Mas o Senhor chegou no tempo do Senhor. Pai, diante de nós temos vários amigos e irmãos que têm clamado principalmente por salvação de pessoas, por esse grande milagre. Mas que nós venhamos esperar o tempo do Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. Pai, obrigado, Pai, porque o milagre do Senhor nos alcançou. Pai, nós queremos adorar o Teu nome e agradecer e louvar ao Senhor por tudo. Toma os meus sonhos, os meus projetos, os planos, mas que eles sejam feitos baseados na vontade, no querer e na permissão do Senhor. Assim também o dos meus irmãos e amigos que nos ouvem nessa noite. Em nome de Jesus, nós clamamos, buscamos a Tua presença e oramos. Amém. Amém, meu amado. Um bom restante de semana para você. Até domingo, às 9 da manhã na nossa escola bíblica e também às 19 horas no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus abençoe o restante da sua noite e Deus abençoe a sua vida. Estamos com saudades, mas sabendo que Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos amparado debaixo das Tuas asas poderosas. Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando.